Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, eu sou Miguel Galute Rodrigues e estou aqui hoje com meu co-apresentador Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Gui, como é que você está hoje nesse nosso 16º episódio do podcast Boleiros de Humanas? Alô, Miguel. Alô, caro ouvinte, a todos que nos estão escutando nesse mundo mundial. Um prazer enorme estar aqui de novo e vamos lá para mais essa. Vamos lá então, estamos aqui hoje no 16º episódio, como vinha falando, cada vez mais estamos nos aproximando a um ano de Boleiros de Humanas. E hoje temos um episódio bem bacana para vocês. Como vocês podem perceber, fazia algum tempo que a gente não fazia um episódio sobre um derby, né, sobre um clássico. Com importância nas ciências sociais, seja no campo político, etc. E hoje a gente decidiu que íamos voltar a essa edição clássica que já fizemos algumas vezes aqui no podcast Boleiros de Humanas. Para quem não ouviu, recomendamos aí dar uma olhada no nosso episódio do Old Firm, que é o clássico entre o Celtic e o Rangers. Inclusive o seu Rangers foi campeão, hein, Gui? O meu Rangers não. O Rangers, comandado pelo craque Steven Gerrard, que agora está se mostrando craque ali como técnico também, foi campeão depois de o quê? Foram 9 ou 10 anos de hegemonia do Celtic. Está de volta o Rangers, né? Justamente, eu acho que o Celtic foi campeão 9 anos seguidos. Se eu não me engano, eu acho que o Celtic era a equipe europeia que há mais tempo vencia consecutivamente a sua liga, o seu campeonato, né, a sua liga, com 9. A Juventus se aproxima, mas não chega ao Celtic, se eu não me engano. Ou a Juventus também ganhou 9. Enfim, é uma das que mais ganharam de forma consecutiva nos últimos tempos. E fizemos esse episódio aí no Old Firm, que é o clássico entre o Celtic e o Rangers, e também fizemos episódio sobre o clássico, o Derby della Capitale, que é o clássico entre Lazio e a Roma. E hoje nós vamos falar sobre o clássico de Hamburgo, ou o clássico da segunda cidade entre as equipes do Hamburgo, ou Hambúrguer. As duas formas são aceitas. Hoje vocês vão ver eu falando Hamburgo e o Gui falando hambúrguer. E a equipe do St. Pauli. É um clássico que também tem bastante importância territorial. Vocês vão ver que a cidade, assim como falamos no episódio do Old Firm sobre Glasgow, é uma cidade que é dividida em seções, tem toda uma característica econômica por trás dessa rivalidade, mas também é um clássico que tem grande importância política e talvez, né, quiçá, eu acho que tem uma das torcidas mais apaixonadas e apaixonantes, digo mais. Quando vocês verem a nossa exposição, vocês vão ficar simplesmente apaixonados pela torcida dos times. Pra vocês terem uma ideia, o Gui, fazendo a pesquisa para esse episódio, já decidiu que ele vai pegar, para os que conhecem o jogo de futebol, Football Manager, ele vai abrir uma carreira com um dos times só pela torcida, não é, Gui? Eu vou só revelar que time é esse no final. É isso. Pra quem não conhece, Football Manager é como se fosse uma espécie de Brasfoot melhorado, né? Quem é fã do Brasfoot, desculpa, mas Football Manager tem mais características. Enfim, sem mais delongas, então, passando para o nosso primeiro bloco, o Kickoff, onde vamos começar a falar sobre a fundação das equipes que participam do Clássico de Hamburgo. Sejam bem-vindos, então, ao nosso primeiro bloco aqui no podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o podcast Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcast do jornal digital Poder 360. Como já apresentamos aqui na nossa pequena introdução do episódio, hoje vamos falar um pouco sobre o Clássico de Hamburgo, ou o Clássico da Segunda Cidade. Esse nome, Segunda Cidade, faz referência, na verdade, a Hamburgo, a cidade de Hamburgo ser a segunda maior cidade alemã após Berlim. Hamburgo é uma cidade que, apesar de muito grande, muito rica, tem uma característica, é conhecida dentro da Alemanha e até no ambiente europeu por ser uma cidade
avant-garde, assim, é uma cidade que tem características meio underground, alguns pontos musicais, etc. E por ter essa cultura meio de outsider, assim, também é conhecida como sendo a segunda cidade, onde Berlim representaria um pouco do establishment e Hamburgo representaria, né, esse outro lado da moeda. Mas a verdade é que Hamburgo, sendo à beira do rio Elba, tem um dos maiores portos do mundo, na verdade, não só da Europa. O porto de Hamburgo batalha pelo posto de segundo maior porto europeu com o porto de Antuérpia, com o porto de Rotterdam, na Holanda, sendo o maior porto europeu de longe. E é uma cidade que possui uma história bastante rica, uma história que permeia desde a fundação da Liga Hanseática, que a Liga Hanseática, inclusive, já fiz até uma tese, um trabalho escolar, vamos chamar assim, que era uma união entre cidades-estados medievais que dominou o comércio do norte europeu e os bálticos entre os séculos XII e XIV. E a sua história começa lá nessa Liga Hanseática, assim, né, com a história de poderio de Hamburgo, quero dizer, e passa pela sua inclusão no Sacro Império Romano Germânico como uma cidade imperial livre, que as cidades imperiais livres dentro do Sacro Império Romano Germânico eram aquelas que eram gerenciadas formalmente somente pelo imperador, porque aos que conhecem um pouquinho sobre a história do Sacro Império Romano Germânico, as cidades, né, as regiões eram entregues a diversos príncipes do Império Romano Germânico, mas as cidades livres eram governadas somente, ao menos em tese, pelos imperadores. Assim tinham, né, como o nome tende a indicar, uma liberdade maior. Me corrija se estiver errado, porque aqui, o Gui é o nosso especialista em Império Romano, principalmente no Sacro Império Romano Germânico. Eu não conheço muito bem, mas fiz a minha pesquisa aqui e acho que estamos saindo bem. Mas, sendo assim, a cidade, né, de Hamburgo surgiu aí na Liga Hanseática, foi ganhando poder com o comércio no norte europeu e os bálticos, teve a sua inclusão como cidade imperial livre no Sacro Império Romano Germânico, e apesar de se tornar uma cidade bastante poderosa, ela sofreu com algumas catástrofes também, que ajudam a entender um pouquinho dessa característica aí de robustez de Hamburgo e um pouquinho sobre o porquê surgiram esses grupos tão coesos e porém diferentes dentro da cidade. Algumas catástrofes, podemos chamar assim, que passaram por Hamburgo, incluem aí o grande incêndio de Hamburgo, que simplesmente queimou 1/3 da cidade em maio de 1842, e os graves bombardeios. Depois, se vocês quiserem, pesquisem imagens, né, da destruição que foram os bombardeios à cidade de Hamburgo durante a Segunda Guerra Mundial. E após a plena destruição de Hamburgo na Segunda Guerra Mundial, com o investimento externo norte-americano, a cidade emergiu como um polo industrial e econômico. Essa riqueza absurda, já combinando com essa característica histórica de ser um polo comercial, começando aí com a Liga Hanseática, passando a sua inclusão ao Sacro Império Romano Germânico, a cidade abriga componentes importantíssimos para a economia da Alemanha, como a bolsa de valores mais antiga do país e o banco comerciante mais antigo do mundo, o Berenberg Bank, que foi fundado em 1590. E também, né, na cidade temos unidades de empresas multinacionais de tecnologia, especialistas em varejo. Então é uma cidade que, apesar de ter essa qualidade característica de outsider que eu vinha falando, também tem um histórico. E quando eu falo de histórico, de fato é um histórico que começa lá no século XII
de ter bastante poderio econômico, de ser anti-establishment nessa cena boêmia, mas também de ter um pé plantado no establishment com um banco comerciante mais antigo do mundo, e também ter toda essa riqueza, né? E assim, como vocês devem imaginar, com tamanha riqueza, tamanho poderio econômico, a cidade acabou por se tornar um polo cultural e esportivo. Em termos de polo cultural, acho que uma das maiores, podemos chamar de heranças aqui, de Hamburgo para o mundo musical é ser a cidade, né, o ambiente onde os Beatles se tornaram os Beatles. Para quem não sabe, os Beatles não foi formado como uma junção de algumas bandas em Liverpool, né, no Reino Unido, e porém eles viajaram, se mudaram para a Alemanha, e com uma formação que ainda não era aquela bem conhecida do Fab Four, começou a tocar em Hamburgo, e foi em Hamburgo que os Beatles realmente moldaram o seu estilo e começaram a ter, né, um pouco dessa magia que encantou o mundo aí, continuou a encantar o mundo e continuará até o resto dos tempos, né? E acho que a área que mais representa isso, a área boêmia de Hamburgo, como eu vinha falando, é a área do Reeperbahn, que é o distrito boêmio de Hamburgo, é como se fosse o distrito da Luz Vermelha em Amsterdã. E foi nessa área, que possui inúmeras baladas, clubes, que os Beatles começaram a tocar, e também é uma região que demonstra, né, todo esse caráter caráter cult da cidade. E em termos de polo esportivo, eu acho que o time que a maior parte dos nossos ouvintes vai conhecer é o Hamburgo, o Hamburg SV. Entrando agora, depois de dar toda essa história da cidade de Hamburgo, desse polo industrial, desse grande porto europeu, vamos entrar no que interessa e falar sobre as duas equipes que compõem essa rivalidade intrínseca à cidade de Hamburgo. Alguma coisa... Pode comentar, Gui, por favor. Vi que você estava querendo comentar. De frente no esporte, eu só queria falar uma coisa que você falou, Mia, no começo, de como o Hamburgo foi importante na Liga Hanseática, como a cidade livre de Hamburgo teve muita influência nessa época. Essa história de Hamburgo como ser uma cidade livre se reflete até hoje na Alemanha moderna, porque a Alemanha, como muitos devem saber, é uma república parlamentar composta por... Posso estar errado, mas são 16 estados, que são chamados de Bundesländer, que seria o estado, o Land, também é chamado, o Lander, algo assim. Mas Hamburgo tem esse estado de ser tem estado de ser um estado, é bom. Tem essa prerrogativa de ser um estado, apesar de ser só uma cidade. E é muitas vezes chamadas de Stadtstaaten, ou cidade-estado. E, bem, o nome completo do estado de Hamburgo, que também é a cidade de Hamburgo, é a Cidade Livre e Hanseática de Hamburgo, por causa dessa herança da Liga Hanseática e da tradicional Cidade Livre de Hamburgo. Muito bem lembrado, Gui. Eu acho que realmente isso aí demonstra ainda mais como a cultura, né, e o senso de Hamburgo é bastante importante para entender por que há essa explosão de movimentos culturais na cidade, de clubes esportivos, e porque a cidade de fato não é só um polo econômico, um polo industrial, mas também um polo na área cultural e esportiva. É de fato uma área do mundo que é um hotbed, né, pode-se dizer assim, para criações. E nessa seara de criações, vamos entrar aqui na fundação do que eu imagino, acho que todos vão concordar, é a equipe mais famosa deste derby, o Hamburgo. O Hamburgo foi fundado oficialmente em junho de 1919. O clube foi
originado de uma junção de 3 times nessa data. Porém, os historiadores colocam, né, as origens do Hamburgo, apesar do time Hamburgo ter, de fato, passado a existir em 1919, as origens dele podem ser delineadas para o dia 29 de setembro de 1887, quando seu primeiro clube antecessor, quando o Sport Clube Germania Hamburg foi fundado. Inclusive, para os que ouviram o nome desse clube, né, o Sport Clube Germania, e acharam esse clube, esse nome familiar, de onde eu ouvi esse nome é porque ele de fato é familiar e está presente no Brasil até hoje. Para os que não sabem, o Sport Clube Germania está intrinsecamente atrelado a 2 equipes que existem no Brasil até hoje. Essa história começa quando Hans Noblin, um jogador do Sport Clube Germania de Hamburgo, emigrou para o Brasil. E no final do século XIX, em 1899, ajudou a fundar o Sport Clube Internacional, clube que anos depois viria a mudar seu nome para Clube Atlético Paulista. O embrião do que em 1935, mais especificamente no dia 16 de dezembro de 1935, tornou-se o São Paulo Futebol Clube, como conhecemos hoje. Para os que conhecem mais sobre a história do São Paulo, vão falar, mas o São Paulo não surgiu no dia 25 de janeiro de 1930? Sim, tecnicamente, igual ao Hamburgo, se pode se colocar as origens do Hamburgo em 1887, São Paulo também nasceu, entre aspas, em 25 de janeiro de 1930. No entanto, passou por várias modificações e o São Paulo, como conhecemos hoje, é de 1935. E nessa seara também de fundações, né, de clubes, o Hans Noblin também fundou o Sport Clube Germania. O Sport Clube Germania, que na Segunda Guerra Mundial foi forçado a modificar o seu nome, com uma decisão do Getúlio Vargas, a trocar as agremiações que tinham nomes que remetiam a países do eixo, como todos conhecem o Palestra Itália, tanto daqui de São Paulo, né, o Palmeiras, e o Palestra Itália de Minas Gerais, o Cruzeiro, né, tiveram que modificar os seus nomes devido a essa decisão do Getúlio Vargas. E, inclusive, o Sport Clube Germania, aqui de São Paulo, é o tão conhecido Sport Clube Pinheiros, que eu acho que é um dos maiores clubes, não só no Brasil, mas na América do Sul. Possui, e no futebol não é mais presente, né, em termos profissionais, mas é um clube bastante bem sucedido no handball, no vôlei, no basquete, então nem se fala. E, de fato, o Pinheiros começou como, vamos colocar assim, uma bifurcação da equipe que também acabou por fomentar o Hamburgo. Inclusive, o escudo do Pinheiros é idêntico ao do Sport Clube Germania Hamburgo e manteve as cores, que são o preto, o azul e o branco. Inclusive, né, o Hamburgo, se vocês olharem, os que conhecem o Hamburgo, ainda possui essas cores até hoje, o branco, o preto e o azul. E é exatamente isso, foi essas bifurcações, né, partiram da imigração do Hans Noblin para o Brasil e acabaram por fundar esses 2 clubes que são gigantes e existem até hoje. Mas, enfim, continuando com um pouquinho da história do Hamburgo, até o seu rebaixamento em 2018, o Gui vai entrar mais sobre as características futebolísticas de cada equipe, mas eu vou dar um entendimento geral aqui. Até o seu rebaixamento em 2018, o Hamburgo era a única equipe a participar de todas as edições da primeira divisão, desde a fundação efetiva da equipe ao final da Primeira Guerra Mundial. Aos que não conhecem muito bem, o Bayern de Munique, né, o tão poderoso Bayern de Munique, campeão mundial, campeão da Champions League, foi rebaixado da primeira divisão em 1955
e com a fundação da Bundesliga em 1963, não foi incluído no hall de equipes participantes, sem tendo que jogar a segunda divisão por algumas edições até finalmente entrar na primeira divisão em 1965, onde permaneceu até hoje. Inclusive tem uma história engraçada sobre o rebaixamento do Hamburgo em 2018. Existia no estádio do Hamburgo o Volker Park Stadion, certamente não pronunciei esse nome corretamente, mas no estádio do Hamburgo existia um relógio que marcava o tempo em que o Hamburgo permaneceu na primeira divisão. Estou usando tudo aí no gerúndio, né, no passado, porque de fato o Hamburgo foi rebaixado em 2018 e esse relógio começou a marcar, teve uma mudança no tempo. Começaram a marcar o tempo do Hamburgo ao segundo, o relógio marcava, né? O tempo da existência do Hamburgo desde sua fundação. No entanto, após o Hamburgo não conseguir o acesso à Bundesliga na temporada seguinte, o relógio foi desativado e removido do Volkspark Stadion. Assim, né? Acho que porque até tinha virado motivo de chacota nos torcedores. Não é mesmo, Gui? Essa história eu acho que você conhecia, não é possível. Tem clube que faz isso, né? E depois se arrepende. Também tem um clube de Minas Gerais que tinha uma faixa no estádio dizendo desde 1921 na primeira divisão e teve que tirar recentemente. Putz, fico triste com uma notícia dessas. Mas exatamente isso. O Hamburgo, que tinha jogado 55 temporadas consecutivas na Bundesliga, agora está indo para a sua terceira, né? Já está jogando a sua terceira temporada consecutiva na Bundesliga 2. Não sei se será conseguir o acesso, veremos dessa vez, mas está competindo na parte de cima da tabela. Eu acho que é o mínimo que se espera de uma equipe gigante igual ao Hamburgo, mas veremos se agora essa equipe que passou, inclusive, o ano do seu centenário. Aí outra semelhança aí para você, Gui. O Hamburgo passou no seu centenário na segunda divisão, que quando ele tinha 99 anos, né, caiu para a Série B, né, a Bundesliga 2, e não conseguiu acesso. Então o centenário do Hamburgo foi na Bundesliga 2. Veremos agora se o Hamburgo consegue subir, né, o acesso tão desejado para a Bundesliga nessa temporada. Sim, tem outro clube aí tentando subir também. E pois é, agora deixando as brincadeiras um pouco de lado e entrando na parte política do clássico de Hamburgo, vamos falar um pouco aqui sobre, a afinidade, na verdade, que os torcedores do Hamburgo têm com o clube que a gente falou no começo, que foi campeão escocês recentemente, o Rangers. Os fãs, as torcidas, né, do Hamburgo demonstram o escudo do Rangers quando jogam em partidas europeias. E essa conexão entre os dois clubes existe desde 1977, quando um grupo de torcedores do Hamburgo que vivia na Escócia ficou fascinado com a atmosfera e a torcida do Rangers quando viram um jogo no estádio de Ibrox, que é o estádio dos Rangers. E essa conexão entre os dois clubes foi reforçada ainda mais quando o Rangers contratou o jogador Jörg Albertz, do Hamburgo. E num derby contra o São Paulo na temporada de 2018-2019, cerca de 300 fãs do clube escocês Rangers foram ao Hamburgo para apoiar o Hamburger. E, paralelamente a essa amizade entre o Hamburger e o Rangers, existe uma amizade entre o Celtic e os rivais do Hamburgo, o São Paulo. E tem eventos interessantes, né, Miguel, que aconteceram com essa amizade entre o São Paulo e o Celtic. Justamente. Eu acho que a gente colocou isso aqui para vocês que ainda não assistiram o nosso episódio no Old Firm. Depois deem uma olhada, acho que dá para entender. Se o Hamburgo tem uma finalidade com o Rangers, o que isso te diz? Ouvinte aí de carteirinha do nosso podcast Boleiro de Humanas. A torcida do Hamburgo já foi, né? Tem uma característica de ser classificada como mais conservadora, como tendo caráter semelhante ao do Rangers. Alguns torcedores um pouco mais, eu chamei de torcedores, mas na verdade posso classificá-los como bandidos também, os chamados ultras. Alguns ultras do Hamburgo já foram
classificados como neofascistas, como supremacistas brancos, etc. E é algo que também é visto no clássico, né, no Old Firm, especialmente do lado do Rangers. E principalmente, né, não são todos torcedores do Hamburgo. A gente vai frisar isso aqui de novo, por favor, não saiam falando que o Hamburgo é necessariamente time de fascista, etc. Porque não é o caso com o Rangers também. É uma parcela da torcida desses times que, infelizmente, é muito vocal. E, inclusive, são essas parcelas que também não são só essas parcelas, mas esses grupos, né, esses ultras que têm esses pensamentos políticos semelhantes costumam ser bastante vocais e buscam, né, a aceitação e o apoio na seara global. E são esses grupos aí do Rangers e do Hamburgo que costumam se comunicar. E de forma semelhante, aqui passando ao St. Pauli e o Celtic, se a torcida do Celtic e a torcida do St. Pauli são mais conectadas, interligadas, possuem uma amizade, dá para imaginar, caro ouvinte de carteirinha do podcast Poder de Humanos, que a torcida do St. Pauli é mais atrelada a um ideal liberal, e é de fato, a torcida do St. Pauli foi a primeira a apoiar uma campanha de tirar por completo o fascismo dos estádios. Foi assim que o St. Pauli começou a ganhar toda essa cultura de ser um time cult, de ser um time anti-fascismo, anti-homofobia, e está atrelado de fato mais a essa parcela, né, do espectro político. Mas isso é algo que o clube em si cultivou. Enquanto o Hamburgo não cultiva necessariamente esse pensamento político que alguns ultras proferem em cânticos, etc., o St. Pauli de fato abraçou por si essa ideia de ser um clube progressista, e vamos falar um pouco mais quando entrarmos aqui, né, na história do St. Pauli. Mas agora que a gente está falando um pouco sobre essas amizades, acho que vale entender, né, que a torcida do Celtic, que é conhecida por ser progressista, etc., liberal, é tão amiga da torcida do St. Pauli por causa disso. E de qualquer forma, como o Gui vinha falando, teve um evento bastante característico dessa amizade entre essas equipes, né, entre o Hamburgo e o Rangers, e o Celtic e o St. Pauli, que naturalmente irá se transmutar numa interrivalidade entre essas equipes, né, o inimigo do meu amigo é o meu inimigo, algo do tipo. Ocorreu uma partida da Europa League em 2009 entre o Hamburgo e o Celtic, e os torcedores do Hamburgo, como forma de demonstrar o seu apoio ao Rangers e cutucar um pouco o Celtic, fizeram um mosaico, né, da bandeira do Reino Unido, do Union Jack, com as palavras no surrender, ou com as palavras não se renda, como a coreografia principal do estádio na partida. E aos que não se lembram, né, o Celtic é uma equipe escocesa, mas que tem uma base de torcedores majoritariamente de imigrantes irlandeses, e é uma equipe que tem a sua torcida defende em grande parte essa pauta, né, irlandesa, e no contexto, não vamos ter tempo de entrar aqui no contexto do conflito entre a Irlanda e o Reino Unido, mas que defende fortemente a unificação da Irlanda, e basicamente toma partido de defender a Irlanda frente ao Reino Unido. E eu já entrei aqui falando, mas acho que só cabe a última ressalva, que novamente, o avanço do neofascismo na Europa, né, por volta dos anos 80, é somente uma parte dos torcedores do Hamburgo que, de fato, aderiram a esse movimento. Não é
a torcida inteira do Hamburgo. O Hamburgo não é um time de fascista, mas que com o avanço do fascismo na Europa nos anos 80, e esse avanço que foi sentido fortemente nos estádios de futebol, uma parte dos torcedores do Hamburgo ficaram um pouco mais atrelados a esse entendimento político. Mas sem mais delongas, acho que a gente pode falar um pouquinho agora sobre o St. Pauli. O que você acha, Gui? Sim, com certeza. A gente entrou bastante, né, Miguel? Né? Acho que a gente falou bastante já. Mas só para dar uma completada no que você estava falando, de o St. Pauli ser uma equipe cult, só para falar um pouco rapidinho sobre a história do St. Pauli, né? Então, o St. Pauli foi fundado em 1899. E apesar de não ser um clube tão bem sucedido, ficou bastante tempo na segunda divisão, mas como o Miguel falou, é um clube que tem esse status cult, um status bem atrelado a uma certa ideologia. Por quê? Porque em 1980, muitas pessoas da contracultura punk rock que estava surgindo em Hamburgo começou a apoiar o clube. E com isso, esses ideais liberais dessas pessoas ficaram muito atreladas à equipe, virando espécie de torcedores ativistas ao mesmo tempo. É justamente isso. Como eu vinha falando, né, a cidade de Hamburgo tem muito desse ambiente avant-garde. Eu falei aí sobre o distrito boêmio da cidade e o clube, né, o St. Pauli, foi fundado em 1899, como o Gui já apresentou aí, né, de futebol, e no início era uma equipe intrinsecamente da área portuária da cidade. Tinha já uma torcida de trabalhadores do porto, etc. E isso acaba, né, levando uma pauta um pouco mais social para o clube. Se o clube tem vários trabalhadores portuários, etc., é de se imaginar que estará, né, um ambiente, né, será instaurado no clube de auxílio, de apoio a esses torcedores. No entanto, quando o St. Pauli se muda da área portuária para a região justamente do Reeperbahn, que é, né, o distrito boêmio, distrito da luz vermelha de Hamburgo, é quando esses torcedores punks começam a tomar conhecimento da equipe. Foi aí que o Hamburgo, de fato, se tornou o time anti-establishment. É um clube, né, que acho que a maioria não conhece. Não é um clube que teve muito sucesso. O Gui vai entrar nos números aí especificamente, só que desde 2010, né, a temporada 2010-2011, não joga a Bundesliga, por exemplo, sempre esteve na segunda divisão. E apesar de não ter esse sucesso, né, ter sucesso modesto dentro do campo, é um clube que mundialmente é reconhecido pela sua cultura, né, por esse ambiente criado pelos torcedores do Hamburgo. E é conhecido como um dos maiores clubes cults do mundo e se desenvolveu muito além da Alemanha. Como vocês veem, são equipes grandes como o Celtic, uma das maiores equipes do mundo, de fato, campeã europeia, 9 vezes campeã consecutiva de sua liga, que tem parcerias, né, torcidas atreladas à torcida do St. Pauli, que demonstra, né, como essa equipe se tornou, né, evadiu qualquer limite imposto pela sua qualidade no campo de futebol. É justamente isso, é uma equipe que desde sua concepção esteve atrelada, né, a esse conceito político e naturalmente está mais à esquerda do espectro político por ser de uma área portuária, né, no início, ter toda essa gama de trabalhadores os apoiando, e com o passar dos tempos e a transformação do clube passa justamente dessa mudança para outra área da cidade e a inclusão dessas pautas sociais. O St. Pauli, como eu disse, foi a primeira equipe a banir torcedores neofascistas e neonazistas do seu estádio, adotou pautas anti-homofobia, muito antes disso ser
algo meio que obrigatório, né? Quase compulsório, eu diria, na verdade, né? Na Alemanha, a própria Liga, a Bundesliga, eu acho que um acerto, de fato, da Bundesliga demanda, né? Tem punições severas para torcedores que engajam nesse tipo de comportamento esdrúxulo, fazem campanhas com as equipes, mas o St. Pauli, de fato, e muito pela sua torcida, é um pioneiro nessa área. E muito disso passa não só pela região onde o clube foi fundado, mas também após essa relocação do time para a área do Rippenbahn, com essa entrada da contracultura punk, que foi tão determinante para estabelecer o St. Pauli como clube anti-establishment. Ele foi estabelecido como clube anti-establishment, não foi, Gui? Muito bem, exatamente. E eu acho que o Miguel não dá mais tempo para mais nada nesse nosso kickoff. Estouramos o tempo. Vamos passando então para o nosso segundo bloco, o Toco e Me Voe. Vamos lá então para o nosso segundo bloco do podcast Boleiros Humanos, o nosso Toco e Me Voe. E lembrando sempre que você está ouvindo o podcast Boleiros Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast do jornal digital Poder 360. E vamos passar aqui de frente para, a história da rivalidade entre o St. Pauli e o Hamburger, mas agora no âmbito mais esportivo, depois a gente o Miguel explorar muito bem as diferenças realmente políticas que existem entre os dois clubes. Bem, a primeira partida disputada entre o Hamburger e o St. Pauli foi no começo da década de 1920, com vitória do HSV, se fala outro jeito de se referir ao Hamburger, por 3-1. O St. Pauli só foi vencer o Hamburger anos mais tarde, em 1930, por 1-0. E como vamos ver adiante, por muito tempo, partidas entre os rivais de Hamburgo foram escassas, mas esse não era o caso nos anos que sucederam a Segunda Guerra Mundial. Antes da formação da Bundesliga, que é a liga alemã que conhecemos hoje, o futebol na Alemanha Ocidental era dividido entre 5 ligas regionais, conhecidas como as Oberligas. Por serem de Hamburgo, o Hamburger e o St. Pauli disputavam a Oberliga Norte, que se traduz livremente para a Liga Maior ou Liga Superior do Norte. Nessa época, os rivais se enfrentavam todos os anos, e apesar de ser difícil encontrar informações sobre placares de jogos específicos, é claro que o Hamburgo geralmente levava melhor. A Oberliga Nord foi disputada por 18 temporadas, 16 delas em que participaram o Hamburgo e o St. Pauli. E dessas 16 vezes em que ambas as equipes de Hamburgo participaram, a única vez que o Hamburgo não venceu a Oberliga foi na temporada de 53-54, quando o Hannover 96 foi campeão. Então, das 15 participações do Hamburgo na Oberliga Norte, o Hamburger se sagrou campeão 15 vezes. Nada mal, não é mesmo, Miguel? Nada mal mesmo, ainda mais para quem tá agora aí entrando no 9º ano sem comemorar nem mesmo o Campeonato Paulista, cara. Eu acho que tá ótimo. Na verdade, essa Oberliga seria o equivalente a um Paulista, né? Se for parar pra pensar, na época que o futebol brasileiro não tinha ainda, né, um campeonato também nacional pré-estabelecido. E eu queria, por uma vez por todas, perguntar pra você, Gui. Primeiro Campeonato Brasileiro, quem ganhou, cara? Foi o Clube Atlético Mineiro em 1971, ora. É isso, justamente, cara. Antes disso, meu Deus, nem sei o que falaram. Exato. Bem, depois dessa digressão, enquanto o Hamburgo era realmente soberano, dominava a Oberliga do Norte, o St. Pauli não ia tão mal. Ele ficou com o vice-campeonato desse torneio 5 vezes e em 2 oportunidades o St. Pauli perdeu o campeonato no critério de desempate, empatando em pontos com o Hamburger. Mas, com a formação da Bundesliga, os rivais de Hamburgo deixaram de se enfrentar com regularidade. A criação da Bundesliga foi extremamente complexa, e a decisão de quais equipes fariam parte dessa Bundesliga foi muito controversa. A gente pode até um dia fazer um episódio inteiro só sobre a criação da Bundesliga, mas por agora é importante entender que
O Hamburger foi escolhido para participar da temporada inaugural da Bundesliga, mas o St. Pauli foi enviado para uma nova liga chamada Regionalliga Nord, que é Liga Regional do Norte. E essa Liga Regional do Norte servia como uma espécie de segunda divisão regional, tendo em vista que não foi criada uma segunda divisão nacional. Então teríamos... Era parecido com a Oberliga. Tínhamos, creio que 5 ligas regionais, e elas competiam só entre si, mas no final tinha um mata-mata para decidir quem iria ser promovido para a Bundesliga. Mas bem, devido a essa separação em 1963, o St. Pauli e o Hamburger não se enfrentaram por quase 10 anos. Desde 1963, só na temporada 1972/73 que os clubes voltaram a jogar pela Copa da Liga Alemã. E nessa oportunidade, o Hamburgo derrotou o São Paulo por 4-1. O St. Pauli só conseguiu chegar à Bundesliga em 1977, depois de conquistar a Bundesliga 2 Nord, que havia substituído a Regionalliga Nord. Agora, no primeiro derby de Hamburgo, na primeira divisão, o St. Pauli, impressionantemente, levou a melhor, vencendo por 2-0. Mas no retorno, o Hamburger ganhou por 3-2. Mas mesmo tendo conseguido vencer o Hamburgo, algo que não acontecia há quase 20 anos, o St. Pauli não conseguiu se manter na Bundesliga. Amargando a lanterna, a equipe foi rebaixada e voltou à Bundesliga 2. E essa seria a última vitória do St. Pauli para cima do Hamburgo por quase 35 anos. O St. Pauli voltou a figurar na Bundesliga 7 vezes depois da sua primeira participação. E somente na última vez em que esteve na primeira divisão, na temporada 2010-2011, voltou a vencer o Hamburger, pelo magro placar de 1-0. Mas, algo a declarar, Miguel, antes de fecharmos aqui, depois de entendermos como foi essa, rivalidade histórica entre o Hamburgo e o St. Pauli? Acho que só cabe, afirmar que, apesar de não se enfrentarem aí por 35 anos, para pensar se sua equipe não enfrentasse o maior rival por quase 40 anos. Apesar de tudo isso, ainda é considerado um dos maiores clássicos não só da Alemanha, mas da Europa. Isso só demonstra como a participação ativa, política, social da torcida do St. Pauli é importante. É uma torcida barulhenta, sempre está aparecendo e que de fato incomoda a equipe do Hamburgo, que é maior, com certeza mais... no campo não há nem comparação entre as duas equipes. Mas o St. Pauli continua a ser relevante justamente pela beleza, que a participação de sua torcida tem no campo social. Então, acho que isso aí só demonstra, mas não é nem um clássico que tem a sua importância dentro das 4 linhas. É um clássico que é quase jogado por inteiro fora delas, não é, Gui? Exatamente. É realmente impressionante. Mas, com isso, passamos para o nosso terceiro bloco, o arremate. Bem-vindos então novamente aqui ao podcast Boleiros de Humanas, iniciando aqui o nosso terceiro bloco, o Arremate. Lembrando que o podcast Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. O Arremate, como sempre, para os nossos novos ouvintes, é o nosso terceiro bloco, porém é o é o último bloco dessa nossa primeira parte. Então, se você está ouvindo em algum aplicativo, distribuidor de podcasts, etc., lembrem-se que a segunda parte estará em algum lugar aí próximo aí do browser do seu aplicativo. Então, depois de você terminar de ouvir essa parte, recomendo que vocês continuem e escutem a segunda parte. Mas enfim, sem mais delongas, entrando aqui no nosso arremate, é que vamos entender um pouquinho da história recente desse clássico de Hamburgo e as estatísticas do confronto. Como vimos no último bloco, a equipe do St. Pauli é aquela equipe sobe e desce, A gente já falou aqui nos episódios sobre isso, equipe ioiô.
Equipe que sobe e daí logo já desce, mas sobe de novo, daí desce de novo. E que figura na segunda divisão com certa regularidade. Na verdade, é uma equipe que mais desce do que sobe, né, Gui? É uma equipe que constantemente está na Bundesliga 2, mas que só volta e meia mesmo tá na Bundesliga. Isso. E esse não é o caso, obviamente, para o Hamburgo. Como eu já falei lá no primeiro bloco, por muitos anos o Hamburger, foi a única equipe que nunca tinha sido rebaixada à Bundesliga 2, participando de todas as edições da primeira divisão alemã, desde a fundação da Liga em 1963. Como falei, tinha aquele relógio, né, no estádio do Hamburgo que contava cada momento, até o segundo que o Hamburgo tinha permanecido na primeira divisão. Porém, como também já falei no primeiro bloco, após várias temporadas ruins, o Hamburgo não resistiu e foi rebaixado na temporada de 2017 e 2018. Interessantemente, esse rebaixamento abriu um novo capítulo na rivalidade de Hamburgo, tendo em vista que desde o rebaixamento do Hamburgo em 2018, os dois rivais estão na Bundesliga 2, não conseguindo conquistar o acesso. Então os dois estão competindo lá, porém não conseguem conseguir, né, não chegam ao acesso. Isso é interessante porque, como o Gui já falou, né, por vários anos essas equipes não figuraram na mesma divisão e agora acho que eles estão na terceira temporada consecutiva que estão jogando frequentemente uns contra os outros, não é, Gui? E quem leva melhor nessa nova fase do Clássico de Hamburgo que está ocorrendo ao menos 2 vezes ao ano? Pois é, Miguel, nesse novo capítulo, né, como a gente está chamando da rivalidade, o São Paulo é o mais vencedor. Desde 2019, o São Paulo não sabe o que é perder para o Hamburgo, vencendo 3 dos clássicos disputados, empatando 1. Inclusive, Miguel, desde 2010, o São Paulo perdeu para o Hamburgo somente uma vez, quando foi derrotado por 4-0 em 2019. Mas de lá para cá, são 3 empates, 4 vitórias e somente uma derrota. Então está fazendo realmente frente ao Hamburgo, o São Paulo, apesar dos dois não tendo conseguido subir para a Bundesliga. E antes de continuar para as estatísticas, Miguel, eu queria comentar que na Alemanha tem uma coisa que não existe no Brasil, e quando a gente falou que o Hamburger teve várias temporadas ruins antes do rebaixamento, eu acho que 2 ou 3 vezes desde 2010, o Hamburgo se salvou numa espécie de repescagem que existe na Bundesliga. Se você terminar, acho que em 17º, que seria rebaixado direto no Brasil, mas se você terminar em 17º na Bundesliga, você disputa uma repescagem. E o Hamburgo ganhou a repescagem em 2 ou 3 ocasiões e não foi rebaixado. Por isso que passou perto várias vezes, né, Miguel? Semelhante ao que foi o rebaixamento do River Plate, né? Aos que lembram, no início dessa década, quando o River Plate, que agora acho que é um dos maiores, já era, né, um dos maiores clubes da América do Sul, mas desde que subiu da Série B Argentina, de fato se legitimizou, acho que legitimou como um dos maiores clubes da América do Sul, e o rebaixamento, se eu não me engano, ocorreu assim, né, Gui? Existe esse sistema de repescagem playoffs na Argentina, em que o River jogou um ano e conseguiu se salvar, e no próximo ano, de fato, desceu para a Série B. Isso. Na Argentina é difícil, que muda o campeonato há 3 anos, então é difícil saber quando tem repescagem. Mas bem, agora passando para as estatísticas gerais do Clássico de Hamburgo. E só uma ressalva que esses números que a gente vai passar agora para vocês consideram só partidas disputadas após a Segunda Guerra Mundial, porque foi bem difícil encontrar uma fonte confiável que dava os placares dos jogos antes da Segunda Guerra que não fosse em alemão. Então, esses números refletem partidas disputadas depois de 1945. Então, desde a Segunda Guerra, foram jogadas 35 partidas oficiais entre o São Paulo e o Hamburger. O Hamburger é amplamente soberano sobre o seu rival, vencendo 19 dos 35 confrontos.
O São Paulo venceu apenas 7 e houveram 9 empates. A maior goleada da história do confronto foi um 6-0 aplicado pelo Hamburger para cima do São Paulo em 1986. Também houve outro 6-0 também do Hamburgo para cima do São Paulo, aplicado em 1950. A maior vitória do São Paulo para cima do Hamburgo não pode nem ser chamada de goleada, porque foi somente 2-0. E esse placar aconteceu várias vezes, mas pela última vez em 2020. O Hamburgo também tem mais títulos importantes, conquistando 6 campeonatos alemães, pela última vez conquistando a Bundesliga, né, em 1982 e 1983. O clube também tem 3 Copas da Alemanha e 2 Copas da Liga Alemã. E agora no âmbito internacional, o Hamburgo conquistou a Copa Intertoto em 2 ocasiões, em 2005 e 2008. E eu acho que explicar rapidinho para os nossos ouvintes o que é a Copa Intertoto, porque eu não sabia até antes desse episódio. A Copa Intertoto era finada a Copa Intertoto, o que seria a terceira divisão, vamos colocar assim, o terceiro degrau da pirâmide continental da UEFA. Era um torneio que, assim como a Champions League e a Europa League, era jogado por equipes que se classificavam via suas ligas nacionais, e seria a terceira competição, né? Classificando aí equipes de uma parte mais intermediária da tabela. E inclusive a UEFA estava com planos de voltar com uma competição semelhante à Copa Intertoto. Agora me fugiu o nome dessa competição, mas tinha planos de voltar com essa terceiro degrau, né, da pirâmide continental europeia. Não sei como está esses planos. Li parece que há algum tempo que eles estavam meio no congelador devido à pandemia da Covid-19, mas veremos. Eu pessoalmente gosto muito dessa ideia, acho que campeonatos continentais sempre são interessantes. Inclusive, acho que isso aí é mais interessante do que fazer o que ocorreu aqui, né, no Brasil. Obviamente, agora todos os times vão para Libertadores, né? Acho que teremos 8 times brasileiros nessa Libertadores, se eu não me engano. Isso ocorre porque eles querem ter Libertadores no ano inteiro, sim, compreendo isso também, precisam ter mais times. Mas talvez seria mais interessante termos uma terceira competição para incluir esses outros times. Mas enfim, não vamos entrar no mérito agora, né, Gui? A hora do debate não é nesse bloco. Pois é, Miguel, acho que tá dando spoiler do debate. Mas, voltando agora para os títulos do Hamburgo, em 1970, no âmbito internacional, em 1976 e 1977, o Hamburgo conquistou a European Cup Winners' Cup, que é bem a atual UEFA Europa League, e foi vice-campeão da Recopa Europeia de 1977, tomando uma goleada do Liverpool. E também foi vice-campeão da mesma Recopa Europeia em 1983. Mas, bem, a maior conquista do clube foi a Champions League de 1982-1983. E os nossos ouvintes gremistas já estão sorrindo agora que eu estou falando da Champions League do Hamburgo, porque notoriamente, né, o Hamburger foi derrotado pelo Grêmio no Mundial de 1983 com um show de Renato Portaluppi, que marcou 2 gols, garantindo a vitória do Grêmio por 2-1. E agora, passando para o São Paulo, a equipe só conquistou títulos de âmbito regional. A equipe conquistou a Bundesliga Nord em 1977 e a Regionalliga Nord em 5 oportunidades. O clube também foi vice da Bundesliga 2, lembrando que essa é a segunda divisão da Alemanha, em 3 oportunidades. E, bem, olhando assim, podemos ver que o Hamburgo tem muito mais títulos e uma sala de troféus muito maior do que a do seu rival São Paulo. Mas o São Paulo é uma equipe, talvez, bem, mais simpática do que os seus rivais em Hamburgo. Mas, bem, Miguel, algo mais para declarar antes de fecharmos a primeira parte do episódio Boleiros de Humanas sobre o derby de Hamburgo? Não me deixe declarar, porque se eu declarar eu vou ficar falando horas e horas aqui. Mas, rapidamente, eu acho que é isso mesmo. Como eu já falei, é uma rivalidade que, né, não tem
tanta tradição nas 4 linhas. Acho que talvez esse seja um dos períodos em que mais teve jogos consecutivos, além, né, das ligas regionais, Oberligas Nords, que conversamos aqui nesse bloco. Mas é uma rivalidade que é tão potente justamente por essa característica da torcida do St. Pauli, por ser apaixonada e por ser, de fato, apaixonante. Mas então é isso, sem mais delongas, então, gostaria de agradecer a todos por ouvirem essa primeira parte. Como sempre, convido vocês a clicarem aí na segunda parte, se estiverem ouvindo, né, nos seus distribuidores de podcast, para acompanharem os nossos próximos blocos, onde teremos o Shootout, que é aquele jogo rápido de perguntas e respostas sobre temas relacionados ao podcast de hoje, e depois partiremos para o nosso quinto e último bloco, as alternadas, onde vamos ter um debate, talvez sobre o tema que já começamos a abrir nesse bloco, talvez não, teremos que clicar nessa segunda parte do podcast para descobrir. Mas, como sempre, agradeço pela sua audiência e até a próxima, se não forem ficar para a segunda parte. Como sempre, convido-os à segunda parte. Muito obrigado e até a próxima. Olá, sejam todos bem-vindos então novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o podcast Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcast jornal digital Poder 360. Como sempre, estamos aqui iniciando então a nossa segunda parte do podcast Boleiros de Humanas, desse nosso 16º episódio. Lembrando que eu sou o Miguel Galute Rodrigues, um de seus co-apresentadores diretamente de São Paulo. Como sempre, aqui com Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Passando então para o nosso Shootout, onde temos, né, o nosso clássico jogo rápido de perguntas e respostas. Hoje eu irei fazer 2 perguntas ao Gui sobre o clássico de Hamburgo e o Gui me fará uma. Vamos ver quem se sai melhor. Lembrando que a gente empatou da outra vez, o Gui fez 2 perguntas, eu fiz uma e mesmo assim empatamos. Ele fez uma pergunta impossível, simplesmente impossível, não foi mesmo? Mas enfim. Não, peraí, não, você ganhou a última. Eu ganhei? Eu errei a sua e você acertou uma das minhas. 1-0. De fato. Lembrando que agora. Lembrei o que eu queria falar. Lembrando que agora nós não estamos mais colando. Isso está correto. Eu, no mínimo, não estou mais colando. Se o Gui acertar a minha, é porque ele colou. Só estou falando isso. As minhas, inclusive. É absurdo. Passando então para a primeira pergunta. No dia 11 de dezembro de 1983, com o direito a show de Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, o Grêmio sagrou-se campeão mundial, vencendo Hamburgo em Tóquio. O placar da partida foi 2-1. 29 anos e um dia depois, em Porto Alegre, um amistoso entre Grêmio e Hamburgo marcou a inauguração da Arena do Grêmio. O placar também foi 2-1. Quem marcou os gols da equipe porto-alegrense? Foi A. Zé Roberto e Pará. B. Anderson Pico e Fernando. C. Elano e Pará. Ou D. André Lima e Marcelo Moreno. Vamos lá. Primeira coisa que eu queria dizer é que eu acho esses jogos de inauguração são muito... Nossa, eu acho que são combinados, cara. Que nem o WWE. Tem roteiro. Não é possível. Tá achando? Eu acho. Você não lembra que no Allianz Parque quem marcou o primeiro gol foi o Ananias, né, cara? Não sei grande, se saudoso e grande Ananias. Saudoso Ananias, de fato, cara. Mas viu? Ananias está sempre marcado como o primeiro gol do Allianz Parque. Não sei não, cara. Mas o Palmeiras patifou em fazer jogo oficial com o primeiro jogo da Arena. Com certeza. Tinha que ter chamado aí o 15 de Piracicaba. Concordo. Nossa, mas eu concordo fortemente, cara. Mas voltando pra pergunta, olha, essa é difícil. Eu acho que o Pará não fez gol. E eu acho que o Marcelo Moreno não jogava no Grêmio, mas sério. Então eu vou, porque eu acho que já tinha tido aquela troca entre
Nem sei, agora eu ia falar que o Marcelo Moreno foi pro Palmeiras, que o Bartos foi pro Grêmio, mas agora eu não tenho certeza absoluta que essa foi a troca. Mas eu acho que o Bartos já estava no Grêmio. Bem, eu vou com a alternativa B, Anderson Pico e Fernando. Certo de sua resposta? Certo. Resposta errada, meu amigo. Alternativa D, a correta. André Lima, que também jogou no São Paulo, no Botafogo. Fez o primeiro gol da Arena do Grêmio. Comemorou igual o goleiro Kidjaba. Quem lembra do Kidjaba? Do Mazembe. Como forma de alfinetar, né, o Inter. Ele comemorou igual o Kidjaba. E o segundo gol foi do Marcelo Moreno, que fazia parte do elenco do Grêmio em 2012. Então, Marcelo Moreno e André Lima. Então, acho que será que o Barcos foi em 2013, então, pro Grêmio? Deve ter sido. Ele foi em 2013. Eu não lembro, a troca eu não lembro exatamente quem é que foi trocado, sinceramente. Agora me fugiu completamente. Foi um pacotão de reforço? Foi Palmeiras, enfim. Não vamos entrar nesse mérito agora. Passando para a próxima pergunta, por favor. Agora a minha pergunta, vamos ver se o Miguel acerta. Como já sabemos, o Hamburger foi campeão da Champions em 1983. Mas o clube também chegou à final em 1980, mas ficou com o vice. Qual equipe foi a campeã da edição em que o Hamburger foi o vice-campeão? Seria o Ajax, a Estrela Vermelha de Belgrado ou o Nottingham Forest? Caramba, eu não lembro quando o Nottingham Forest venceu. Eu acho que era nessa época mesmo. Não sei se era... Eu lembro que foi consecutivo, se eu não me engano. Acho que foi 78, 79 ou 79 e 80. O Ajax também foi muito vencedor nessa época. E inclusive uma equipe que você poderia ter colocado, que inclusive você deve ter olhado, né, um quadro, se eu não me engano, Aston Villa campeão em 1981, não é mesmo? Eu acho que é isso mesmo. Mas enfim, eu vou com Nottingham Forest. Eu tava entre Ajax e Nottingham Forest, mas acho que é Nottingham Forest. Eu lembro de um filme, vou recomendar aqui pra vocês, até Maldito Futebol Clube, pra quem nunca assistiu, que conta a história do técnico, né, do Nottingham Forest, e não sei, estou com pressentimento Nottingham Forest. Seguro da sua resposta? Seguríssimo. Está certo, foi o Nottingham Né? Forest campeão em 1980, que derrotou o Hamburgo, creio que foi por 1-0. Perfeito, então passando para a terceira e última pergunta, aqui lembrando que está 1-0 para mim, o Gui pode no máximo empatar. Jogou a oportunidade dele, a oportunidade de vencer fora. Vamos lá, pergunta número 3. Conhecido por ser uma equipe cult, o St. Pauli a miúde entra em campo ao som de uma festejada música de rock and roll. O Gui mesmo falou que o St. Pauli está bastante atrelado à cultura, contra a cultura do punk, né? Então faz sentido que a equipe entre, perfile ao campo com um som de rock and roll. Qual música é essa que também é tema em estádios ao redor do mundo? Seria Layla, do Eric Clapton, Helter Skelter, dos Beatles, Hell's Bells, do AC/DC ou Sympathy for the Devil, do Rolling Stones? Olha, essa pergunta é difícil. E se eu não... Eu vi isso na minha pesquisa. Se eu não tivesse visto, eu ia falar que era Sympathy for the Devil, porque o St. Pauli usa a caveira como símbolo, tem essa cultura disso, né? Mas, como eu vi isso na minha pesquisa, eu sei que a resposta era a alternativa C, Hell's Bells, do AC/DC. Bela canção, diga-se de passagem. Que música boa, né? O São Paulo entrava em campo com essa música, que é uma das prediletas do Rogério Ceni, mas agora parou, trocou, é uma versão rock and roll do hino do São Paulo. Sinto falta do Hell's Bells, que é uma ótima canção, de fato. Mas é isso, então empatamos em 1-1. Gui acertando essa pergunta de cultura pop sobre o St. Pauli e eu indo muito bem nessa cultura, né, nessa memória aí de campeão do Nottingham Forest. 1-1, esse embate clássico Canadá e Brasil. Achei bom o nosso shootout de hoje. Você, Gui? Foi ótimo, fiz gol de cabeça aos 90 do segundo tempo.
Sim, óbvio, no segundo tempo. Os 48 do segundo tempo. Igual eu achei que o Cristiano Ronaldo ia fazer ontem, né? Inclusive, estamos gravando um dia depois aqui da vitória, né? Triunfal do Futebol Clube do Porto sobre a Juventus. Gostaria só de comentar para quem assistiu o jogo e ficou esperando o Cristiano Ronaldo fazer aquele gol de pênalti aos 120, eu também fiquei. Uma pena que não tenha acontecido, não é mesmo? Não existe coisa mais Cristiano Ronaldo do que isso. Não, mas, enfim. Eu é Denilson contra o Corinthians há umas semanas atrás. Exatamente. Enfim, vamos fechar esse bloco. Estamos entrando aqui na resenha futebolística, que não é o escopo. Mas passando então para o nosso quinto e último bloco, as alternadas. Bem-vindos então ao nosso quinto e último bloco aqui do 16º episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como sempre, o nosso quinto e último bloco é as alternadas, onde temos um debate, né, meio livre sobre um tema conectado aos tópicos que debatemos hoje. E como já demos um spoiler no nosso terceiro bloco, a pergunta hoje vai ser direcionada ao calendário futebolístico brasileiro, sul-americano no geral. É comum equipes aqui jogarem cerca de 80, 90 jogos. O Palmeiras, né, vocês veem, já devem ter visto as coletivas do técnico português Abel Ferreira criticando o calendário no Brasil. Todos, obviamente, isso foi uma temporada atípica, mas agora o Campeonato Brasileiro acabou e logo depois tivemos o início dos campeonatos regionais. E isso, em grande parte, está sendo dificultado com o advento da Libertadores, que dura o ano inteiro. Porque a equipe que joga a Libertadores chega ao final da Libertadores, tem que, por vezes, ir disputando vários campeonatos concomitantemente. Foi o caso do Palmeiras, que estava disputando o Brasileiro, disputando a Copa do Brasil, disputando a Libertadores. Logo após vencer a Libertadores, teve que viajar para o Catar, depois voltou para o Brasil, jogou mais jogos do Brasileirão, jogou a Copa do Brasil. E isso tudo é agravado por essa Libertadores agora que dura o ano inteiro. Nesse patamar, eu pergunto para você, meu caro co-apresentador Guilherme Ribeiro Paturi, não seria mais inteligente, talvez até mais atrativo, a Conmebol pensar em uma terceira competição, uma espécie de Copa Intertoto sul-americana, para incluir equipes mais intermediárias, porque agora, como falamos, 8 equipes, às vezes 9 equipes do futebol brasileiro estão indo para a Libertadores. Não seria mais interessante pensar em uma terceira competição? Que assim o calendário poderia durar o ano inteiro, talvez começando com essa Copa Intertoto, depois indo para a Copa Sul-Americana e terminando concomitantemente com a Copa Libertadores, ou não sei. Mas isso aí não daria, talvez, um fôlego maior para essas equipes, com campeonatos com menos times e um calendário mais enxuto. Obviamente não é o único problema da Libertadores, mas isso não seria, talvez, uma medida producente a ser tomada pela Conmebol? Pois é, Miguel, boa pergunta. A gente até entrou um pouquinho, né, na parte normal do programa, na primeira parte do programa, desculpa. Mas bem, eu acho que seria uma alternativa interessante. E só para dar uns dados gerais, quando a gente entrou na primeira parte, a UEFA está, sim, não só estudando, mas preparada para entrar com essa terceira competição europeia, num formato similar à Copa Intertoto, que seria a UEFA Conference League, Liga Conferência Europeia. E em 3 de dezembro de 2020, a UEFA confirmou que a capital da Albânia, Tirana, vai sediar a final dessa competição, que a final será disputada no dia 25 de maio de 2022, então começará em 2022 essa nova competição. Na verdade, 2021, né?
esse ano já deve ter, na próxima temporada, para terminar em maio de 22, tem que começar em meados de setembro de 2021. Mas bem, tendo isso em mente, eu acho que sim, a Conmebol tinha que ter uma terceira competição. Eu acho muito mais interessante do que ter diversas equipes na Libertadores, porque eu acho que a Libertadores perde um pouco da dificuldade e competitividade da competição, porque não só equipes grandes, importantes, com tradição, como Boca, River, acabam pegando clubes muito mais fracos em fases de grupos, deixando a classificação mais fácil para as oitavas, como esse senso de dificuldade para ir para a Libertadores desaparece. Antes era pegar um G4, até hoje é difícil, né? Mas antigamente você ir para a Libertadores já era um feito por si só, porque chegar no G4 do Brasileirão é muito difícil. Tenho certeza que o Miguel vai concordar comigo. É muito difícil terminar entre os 4 primeiros do Brasileirão. Mas agora perde a importância. Você pode ficar em sexto e ainda ir, pode ficar em oitavo e ainda ir, nono e ainda ir. Então acaba que qualquer um vai para a Libertadores e qualquer um vai para a Sul-Americana também. O Galo, o meu time, o Atlético Mineiro, quase rebaixado na temporada de 2019, foi para a Sul-Americana para tomar uma surra do União de Santa Fé, em Santa Fé. Mas, bem, eu acho que seria bom para, ter uma outra competição internacional e atrair mais público, e a deixar clubes menores, ou com menos tradição continental, terem a oportunidade de ganhar o torneio continental, que é o objetivo da Conference League, da UEFA. Então, sim, eu acho que com certeza a Conmebol devia implementar isso, ao invés de aumentar as vagas para Libertadores e Sul-Americana. Eu não poderia concordar mais, na verdade, né? Porque é justamente isso que você falou, Gui. Por vezes, clubes que acabam ficando em nono, oitavo lugar, que não tem muita chance, a não ser que ocorra, né, uma grande mudança no patamar dessas equipes, ou enfim, não são consideradas as favoritas a vencer a Libertadores. Por várias vezes aí observamos times brasileiros que não passaram da pré-Libertadores, inclusive é o caso do São Paulo, do Corinthians, o Atlético Mineiro teve dificuldade, depois não passou da primeira fase também. Então, acho que cada vez estamos desqualificando mais a Libertadores. E a gente tem falado sobre os campeonatos sul-americanos estão perdendo um pouco do brilho, e muito passa por isso também. Eu acho que essa criação dessa terceira competição seria muito proveitosa, seria mais palpável para esses times que não têm muita chance de vencer a Libertadores, de talvez buscar um título continental. No geral, as torcidas gostam de partidas continentais, né, com equipes da América do Sul, tem uma rivalidade grande também, atrai público e é bom para todo mundo. É a chance de coroar uma temporada com um título internacional, e a verdade é que esses clubes que terminam em sétimo, oitavo do Campeonato Brasileiro muito provavelmente não irão brigar por muita coisa na Libertadores. Concordo plenamente aqui com você, e acho que seria uma forma interessante não só de melhorar o nosso calendário, mas também de ajudar esses clubes que talvez não estejam em seus melhores períodos futebolísticos. Para terminar aqui, só mais uma pergunta sobre calendário, já que estamos tocando sobre isso, não necessariamente sobre a Conference League, Intertoto, mas aí focando também no quesito pandemia e os campeonatos, né, e o calendário futebolístico brasileiro. Como falei já, essa é uma temporada atípica porque terminou o Campeonato Brasileiro e já estão iniciando os campeonatos regionais. Várias equipes agora tomaram esses primeiros dias, deram férias de, 10 dias, uma folga para os seus atletas, para revezar e começar esses campeonatos regionais com uma equipe alternativa. Você acha, Gui, que no mundo atual, em todas as competições que os times jogam, seja Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, é possível, eu acho que a palavra que eu estou procurando aqui, se é sustentável os campeonatos regionais como existem atualmente
por muito tempo. Claro, entendo que tem uma questão de tradição, os campeonatos regionais existem há muito tempo, é uma forma das equipes menores do interior se classificarem para campeonatos nacionais, entendo tudo isso, é uma questão de sobrevivência para várias equipes do interior, e não estou falando necessariamente para acabar com os campeonatos estaduais, mas você não acredita, Gui, que talvez já tenha passado da hora de reformarmos a forma com que jogamos esses estaduais e que a pandemia do coronavírus talvez tenha escancarado ainda mais essa situação? Miguel, pergunta incrível. Eu estava lendo esses dias um artigo justamente que fala um pouco disso sobre os estaduais no Brasil. Bem, eu quero, antes de falar qualquer coisa, eu quero falar como os estaduais são importantes para o Brasil. São importantíssimos, são deles que surgiram muitos craques, foram deles que, bem, muitos clubes construíram sua história e têm esse status de clubes gigantes por causa dos estaduais, não é? Clubes que atualmente não passam por momentos bons, mas são considerados gigantes, como o Botafogo, como... o Botafogo talvez seja o melhor exemplo. São gigantes muito por causa dos estaduais do passado, quando os estaduais importavam e muito, mas agora não tanto. Bem, tendo isso em mente de como os estaduais são importantes para a história futebolística brasileira, eu acho que eles deveriam ter outro formato. Principalmente agora, com o Libertadores sendo o ano inteiro, isso até entra, né? Alguns problemas que a gente vai discutir, o Libertadores é enorme o ano inteiro, e Copa do Brasil também é enorme o ano inteiro para vários clubes. Eu acho que deveria ter outra... O estadual devia ter outra... Se adaptar com os tempos, digamos assim. Em vez de ser essa coisa estática de que nos primeiros 3, 4 meses do ano temos que ver Campeonato Paulista, Mineiro, Gaúcho, Carioca, eu acho que seria mais interessante ter um campeonato estadual, então, talvez o ano inteiro também, estão dando calendário para equipes menores que dependem do estadual o ano inteiro, e transformar ele numa competição mais para a base, em vez de os clubes se sentirem obrigados a colocar os jogadores titulares, colocar os juvenis, a base para jogar, times reservas, para revelar mais talentos e realmente fazer que os estaduais percam um pouco a importância. Em vez de monopolizarem praticamente o calendário dos primeiros 4 meses, seria mais interessante, para mim, fazer um estadual, não aumentar o número de jogos, mas aumentar muito a duração deles, para ter só, talvez, umas 2 vezes por mês, quando tem tempo. E se não der para adaptar nesse calendário grande, talvez fosse necessário extingui-los. Mas eu acho que dá para eles serem uma competição maior, não maior, mas uma competição que dure mais tempo e que sejam usados mais a base de times reservas. Concordo plenamente, Gui. Eu vou só explanar exatamente o que eu penso. Eu acho que o campeonato estadual tem toda essa questão de tradição, é uma sobrevida para várias equipes e ajuda, né, a formar um sistema de classificação para os campeonatos nacionais. Mas eu, inclusive, acho que a CBF poderia organizar, tomar para si e criar uma série E, por exemplo, uma 5ª divisão brasileira para ter mais equipes com um calendário fixo, um calendário anual. Existem tantos exemplos no futebol europeu de 8 divisões profissionais. Mas eu compreendo que o campeonato estadual tem uma questão tradicional, etc. Várias pessoas gostam dos estaduais. Então, eu não vejo, respondendo a minha própria pergunta, um sistema atual como algo saudável e sustentável. Acho que se continuarem assim, cada vez mais os times vão sentir cansaço, vão teimar com os calendários brasileiros, e o estadual tem o potencial de continuar sendo uma competição importante, continuar sendo uma competição de pré-temporada, com menos equipes, dando oportunidades aos jogadores mais jovens, alguns que estão voltando de lesão, como o Gui disse, mas ainda existirem por toda a importância que um dia já tiveram. E as equipes que dependem mais desse campeonato
para a sua existência, é o que eu recomendo, inventar novas divisões nacionais para que elas continuem a participar de campeonatos, inclusive melhorando, porque essas competições ocorreriam ao longo do ano, né? Existem várias equipes aqui que formam os seus times, né? Contratam às pressas 26 jogadores a 2 meses do início do campeonato, e depois que o campeonato paulista, enfim, acaba, esses jogadores são dispensados, porque eles não têm um calendário anual. Isso seria uma forma com que essas equipes até continuassem e se fortalecessem, que daria a oportunidade de fato criarem um time que permeasse ao longo do tempo, o que simplesmente não é o caso no futebol brasileiro atual. Os estaduais cada vez mais estão atrelados ao amadorismo. Algo mais a declarar, Gui? Não, nada mais, Miguel. Estamos bem. Eu acho que podemos encerrar o episódio de hoje. Perfeito. Então vamos fechar aqui o podcast Boleiros de Humanas. Agradeço novamente você, ouvinte, por ter compartilhado esse momento de exploração com a gente. Como sempre, convido vocês a pesquisarem mais sobre o Derby de Hamburgo, sobre as torcidas dessas duas equipes, sobre a importância do St. Pauli nessa contracultura punk e tudo o que a torcida desse time alemão representa, não só no campo da Alemanha, mas no campo mundial. Agradeço pela sua audiência, convido você a compartilhar com seus amigos, com sua família, se você tiver gostado do episódio, deixar a sua curtida aí, seu comentário. Caso tenha alguma crítica, algum comentário a fazer também, por favor, convido a fazer. Nós aqui sempre estamos procurando formas para melhorar o podcast Boleiros de Humanas. Muito obrigado e até a próxima.